nós precisamos ouvir. Não vem aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Use-a, Senhor, como canal, como instrumento. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos receber a serva do Senhor com uma forte salva de palmas para Jesus. A última vez que eu trouxe a palavra, o pastor Giliard estava aqui. Hoje foi me dar essa incumbência de novo, né? É difícil pregar na frente de pastores, né? E pastores que a gente sabe que Deus usa tanto. Não que Deus não me use, porque nós somos usados pela infinita misericórdia do Senhor. Não é porque nós somos bons ou capacitados, mas eu gosto mais de ouvir do que falar. Porque falar é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Falar principalmente da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Verdade. E por essa responsabilidade, não tem sido fácil os meus dias, né? Os irmãos sabem que eu tenho alguns problemas de saúde. E essa semana foi uma semana bem difícil, mas estou aqui para obedecer a Deus, amém? Amém? Eu gostaria de que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse 2. Nós vamos ler, amém? Apocalipse 2, no versículo 4. Quando eu li o meu nome ali na escala, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração já tem uns 20 dias. E a semana passada foi o culto da igreja perseguida, né? A qual eu fui muito movida por Deus, por ver e por pensar que tem irmãos nossos morrendo por amor a esse Cristo, por amor a esse Evangelho, e nós brasileiros fazemos tão pouco. Nós brasileiros, e eu me ponho em primeiro lugar, esse nós, eu faço muito pouco diante dos meus irmãos que estão morrendo por causa desse evangelho, amém? Então, aqui no versículo 4, eu vou ler, os irmãos podem se sentar. Amém. Diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor, amém? Amém. Pode se assentar. E eu vou começar a ler aqui desde o versículo 1, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome e sem esmorecer. Tenho, porém, contra você, contra ti, o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei do seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, deixou a Bíblia como regra de fé. E Ele fez com que um homem, João, o evangelista, fosse jogado dentro de um tonel de óleo. Ele foi jogado ali para que ele morresse. E por amor de nós,
por amor da igreja, por amor do povo, o Senhor não deixou que ele morresse para que ele pudesse escrever o que está escrito em Apocalipse. E nessa manhã o Senhor fala conosco que somos crentes. Essa palavra não é para os que estão lá fora, essa palavra não é para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, essa palavra é para nós, crentes. Nós estamos na presença do Senhor. E principalmente para os dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias cansativos, dias trabalhosos. Timóteo fala que chegaria um tempo que os homens seriam amantes de si mesmos, chegaria um tempo de trabalho na terra. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo trabalhoso. Mas o que o Senhor me alerta e te alerta nessa manhã é para que nós venhamos deixar esse amor. E qual é esse amor, irmãos? O primeiro amor. O primeiro. Sabe aquele dia quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez e acendeu uma fogueira dentro do teu coração? E ali você levantou as mãos com alegria. E com aquela alegria você falou: eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o que vier às minhas mãos com amor por esse Jesus que deu a vida dele por mim. E na caminhada, no decorrer da caminhada, por tantas lutas, tribulações, pedradas, palavras contrárias, palavras de desconfiança, quando você é chamado para ser um profeta, um atalaia, e ser profeta e não ser um atalaia, não é nada fácil. É muito bom nós ouvirmos um profeta, é muito bom nós vermos um atalaia, mas saber o preço que aquela pessoa paga, muitas vezes a gente não sabe. Então, quando o Senhor fala: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, o Senhor está nos alertando, nos despertando nessa manhã, para que nós nos lembremos do momento que isso aconteceu. Porque a gente sabe onde aconteceu. A gente sabe a situação que aconteceu. A gente sabe por que paramos. A gente sabe por que desanimamos. Então o Senhor fala: lembra-te. Lembra desse momento e volta lá. E volta lá e medita, pensa, se isso que aconteceu foi Deus que te fez. Que isso que te desanimou, te entristeceu, foi Deus que te entristeceu. Porque muitas vezes, irmãos, a gente coloca em Deus ou na igreja as nossas decepções. E não é Deus e nem a igreja, eu digo igreja como o corpo de Cristo, porque a igreja somos nós, que nos machuca. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma atitude, às vezes é uma palavra, e a gente simplesmente fala: eu não vou conseguir, eu vou ficar aqui na igreja, não vou desviar, não vou para o mundo, mas eu não vou ser aquela pessoa amorosa, eu não vou trabalhar mais, eu não vou me dedicar mais, porque as pessoas ou o pastor, como eu já ouvi muitas vezes na minha caminhada, não reconhecem o meu esforço. Mas, irmãos, quem tem que reconhecer é Deus. Mas nós, por estarmos muitas vezes no primeiro amor, nós, por muitas vezes, não temos maturidade, a gente acaba se abatendo com a situação que aquela pessoa ou aquela palavra trouxe a nós. Essa igreja aqui de Éfeso, ela era a segunda cidade. Éfeso era a segunda cidade maior em população. A primeira era Roma, depois Éfeso. Irmãos, imaginem que cidade grande, que cidade linda, que cidade próspera era Éfeso. Por que Deus manda essa palavra, essa carta para aquele pastor? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, a gente se torna pessoas confortáveis
estáveis, um lugar confortável, um lugar de relaxamento, e a gente fica ali como se nada tivesse acontecendo. E às vezes na nossa vida não muda nada. Quando a gente deixa o primeiro amor, quando a gente deixa de fazer as primeiras obras, a princípio não acontece nada. A nossa vida continua igual. Ou a nossa vida continua do mesmo jeito, assim, sendo abençoados, estamos ali na obra do Senhor, muitas vezes esquecidos na nossa mentalidade. Agora eles não precisam mais de mim, então eu vou ficar aqui no último banco e vou ficar desse jeito. Mas será, irmãos, que Deus nos quer dessa maneira? Será que o Senhor nos quer no sentido figurado do último banco? Que nós venhamos na igreja, ouvimos a palavra de Deus e vamos embora, e naquela semana corre tudo normal e nada nos incomoda mais, espiritualmente falando. Parece que está tudo bem, porque o Espírito Santo não me cobra, o homem não me cobra mais. Mas será mesmo que o Espírito Santo não está te cobrando e você tem endurecido o coração ao ponto de não ouvir mais o Espírito Santo? Porque Deus, Ele continua falando, porque Ele nos ama. Ele ama a nossa alma de uma tal forma que Ele deu o Filho dele, o único Filho, para morrer por nós. Você acha de verdade que Deus não se incomoda com a tua vida fria, morna, com a sua vida rotineira? Você acha de verdade que Deus não se incomoda? Você acha de verdade que Deus me chamou, te chamou para ficar apenas sentado num banco, ouvindo a palavra, que é maravilhoso ouvir a palavra, é maravilhoso ouvir os hinos, mas você acha de verdade que Deus deu a vida dele por nós para isso? Irmãos, não. Quando Jesus nos chama, quando Jesus nos resgata do mundo, quando Ele nos nomeia, porque cada um de nós fomos nomeados, cada um de nós fomos chamados, cada um de nós temos armas nas mãos para ser usado. Você acha de verdade que Deus não se incomoda quando você se posiciona e fala, não farei mais nada na obra do Senhor? Desse jeito tá bom. Você acha de verdade que o Espírito Santo de Deus não está incomodado com isso? Será que o Senhor nos chama para um culto como esse? Ele te enche, Ele te dá dons, Ele te dá armadura, e simplesmente você tira a armadura e guarda? Você acha de verdade? Quando o Senhor fala aqui, lembra-te de onde caísse, volte à prática das primeiras obras, porque Deus não quer encontrar um povo triste, um povo fraco, um povo de cabeça baixa quando Ele voltar. O Senhor fala, se por acaso acharei fé na terra, será que quando Jesus voltar, Ele quer achar um povo apático, um povo cansado, um povo desanimado, ou Ele quer nos achar na alegria do primeiro amor, na alegria daquele dia que nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa alma? Quando naquele dia eu falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Será, irmãos, que Deus quer te encontrar da maneira que muitas vezes hoje nós, como igreja, estamos vivendo, correndo de um lado para o outro, para ganhar um pão de cada dia? Sim, é necessário, mas nesse correr de um lado para o outro, o Senhor ainda quer te usar. É nesse correr de um lado para o outro que Ele quer que você abra a tua boca. Ele quer te usar no trabalho, Ele quer te usar na escola, Ele quer te usar na faculdade, Ele
sendo preso lá, mas o que eu estou fazendo aqui, com toda a liberdade que o Senhor me deu. Irmãos, é tempo de despertar. Jesus está às portas. Jesus está querendo vir buscar o seu povo. E por que ele não veio ainda? Porque eu tenho me calado, você tem se calado, almas estão perecendo lá fora. E quem vai buscar somos nós, irmãos. Somos nós que vamos falar desse amor. Somos nós que vamos falar para a nossa família que Jesus é maravilhoso, que Jesus é poderoso, que Ele salva, que Ele cura, que Ele restaura, e Ele continua dando perdão. E aqui Ele fala: se arrependa, porque se você não se arrepender, Ele tirará o seu candelabro. Irmãos, eu fiquei pensando nessa palavra, o que seria isso, tirar o meu candelabro? Sabe o que é isso, irmãos? Tirar a nossa luz, tirar a luz que te ilumina, tirar a alegria que te ilumina. Você acha, irmãos, que esses teus olhos recaídos ao chão, triste, abatido, isso agrada ao Senhor? Se Ele é a luz da tua vida, Ele é a luz da minha vida, Ele é a nossa luz. Imagine, irmãos, viver numa vida sem luz. Imagine o que é as trevas. E o Senhor fala aqui: se você não se arrepender, virei até a ti, tirarei o teu candelabro do teu lugar. Irmãos, misericórdia, irmãos. Porque é muito bom ler aqui, a gente continua lendo e fala da coroa da vida, fala que nós nos alimentaremos da árvore da vida, sentaremos à destra de Deus. Isso tudo é maravilhoso, mas a luz do Senhor também é maravilhosa. Essa luz que ilumina o mundo, essa luz que nos ilumina, irmãos. Quando a luta está grande, quando a tribulação está terrível, essa luz nos mostra o caminho da vitória. Quando tudo parece que as portas se fecharam, mas a luz do Senhor, ela nos fala: não, meu servo, minha serva, eis que estou contigo, eis que estou na sua vida. E essa luz não pode se apartar de nós, irmãos. Essa luz não pode se apagar no nosso coração. Eu gostaria também de falar de um levita. Nós estávamos ali orando e o Senhor trouxe ao meu coração sobre Asaf. Salmo 73, se os irmãos puderem abrir. Muitas vezes, irmãos, o que nos traz desânimo é isso que Asaf fez. Aleluia. Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me desvalaram os pés, pois faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso as soberbas os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura do coração. Deles brotam fantasias, zombam e falam com maldades. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Aleluia. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. No 17: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios, fazes cair na destruição.
como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim o Senhor, aos despertares, desprezarás as suas imagens. Irmãos, muitas vezes a gente, como Asaf, começa a olhar os lá de fora, fala, mas tudo dá certo para eles, tudo que eles fazem prospera, parece que eles não ficam doentes. Parece, irmãos, parece. Sabe, muitas vezes a gente fica olhando lá para fora, para o mundo, e olhando, e muitas vezes a gente sente até saudade. Saudade do que, irmãos? Lá não tinha esperança, lá não tinha refúgio, lá não tinha alguém que te abraça com amor, sem nenhum interesse. Porque quando Jesus nos escolheu, nós não tínhamos nada para Ele, nem temos. E Asaf, ele olha lá para fora. Mas quando ele entra no templo, irmãos, quando ele entra no templo, porque aqui, junto com o povo de Deus, é que as nossas mentes são abertas, é que nossos olhos se abrem para ver a grandeza de Deus. Aleluia. E ver qual será o fim desses ímpios. Pessoas que dizem, Deus, quem é Deus para ver? Onde está esse Deus? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele vê tudo. Então, irmãos, não olhem lá para fora, olhem para a cruz. É lá na cruz que está a nossa vitória. É em Jesus que está a nossa vitória. Não é lá fora. Lá fora, irmãos, é ilusão. Lá fora é uma paisagem como uma miragem no meio do deserto. Lá fora não tem mais nada para nós. Se você ainda não se decidiu a colocar a tua vida diante desse Deus hoje, amanhã, está te chamando para isso. Irmãos, tenha um objetivo no teu coração de servir a Deus com toda a fidelidade que existe em você. Porque o amanhã não nos pertence. Hoje pode ser o último dia da minha vida. Então eu tenho que fazer o melhor para o Senhor hoje. Hoje é o meu melhor. Não amanhã eu faço, depois eu faço. É hoje. É hoje que o Senhor quer que você volte ao primeiro amor. E eu escrevi aqui sobre o candelabro. O candelabro, ele tem significados que diz: no candelabro de Deus, na luz de Deus, tem sabedoria, fortaleza, conhecimento, inteligência, irmãos. Tem no candelabro de Deus. Nada na vida é apenas um simbolismo, como muitos dizem, mas é um símbolo. Mas tem objetivos nesse simbolismo de Deus. E para encerrar, diante de tudo isso que eu falei aqui, eu queria deixar para os irmãos uma história, a qual também eu ouvi e guardei. Havia um certo homem que, conversando com Deus, chegou o momento dele que ele morreu. E Deus falou para ele: ó, bom servo, você foste fiel na terra, você me serviu com fidelidade. Agora o céu está logo ali depois daquela escadaria. Você sobe essa escadaria que você vai chegar no paraíso. Só ele pensou: mas já fui tão fiel na terra, fui obediente, ainda tenho que subir uma escadaria. Quantas vezes a gente questiona o que Deus te pede? Às vezes Deus te pede algo tão bobo, tão pequeno. Você não faz porque você acha que é bobo, é pequeno. Mas é no pequeno que Deus está nos testando. É no pequeno que Deus quer ver a tua fidelidade. Porque o grande, Ele já fez, irmãos. O maior, o sacrifício, Ele fez. O que sobrou para nós é pequeno. Então Ele começa a subir aquela escadaria. E quando Ele está muito cansado, Ele vê um copo de água. Ali Ele está suado, cansado. Ele vê aquele copo de água. Aí o anjo fala assim: mas você esqueceu a sua cruz. Volta e pega a cruz. Mas ainda tem cruz? Sim, irmãos, tem cruz. Tem cruz, porque Jesus falou: todo aquele que quer me seguir, tome a tua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me.
E aquele homem pega aquela cruz e começa a ficar irado, bravo, falando, ainda tenho que subir com a cruz nas costas. E aí ele sobe de novo, e está ali um copo de água. E ele pensa, vou tomar essa água para me refrescar. Só que quando ele olha para o lado, tem um serrote. Os irmãos já começam a imaginar, né? Ele pega aquele serrote e corta um pedacinho daquela cruz, porque está muito pesada. Aí ele sobe, a cruz está mais leve. Ele sobe mais um tanto, chega ali, tem mais um copo de água. Vocês lembram que Jesus caiu 3 vezes? Ali quando ele carregava a sua cruz, mas ele não cortou nem um pedacinho dela. Ele continuou levando aquela cruz. Na segunda parte daquela escadaria, mais um copo de água. E ele olha para o lado procurando o serrote, porque aquela cruz está muito pesada. E aquela cruz, aquele serrote está lá. Ele parte mais um pedacinho daquela cruz. E sobe mais um tanto. Quando ele já começa a ver o paraíso lá, novamente mais um copo de água. E o serrote está lá. Ele corta mais um pedaço. Fica só aquele pedaço no meio. E finalmente ele chega no final da escadaria. Aí o anjo fala para ele, então, Jesus está ali do outro lado te esperando, mas tem um grande abismo, irmãos, um grande abismo. E o que ele tinha para passar aquele abismo seria a sua cruz, mas ele cortou a cruz toda pelo caminho. E ele fala para o anjo, mas isso foi maldade porque eu subi toda a escadaria. Aí o anjo falou assim, lembra do copo de água? Deus deixou para você tomar. Mas e o serrote? Foi Satanás que colocou lá aquele serrote para que você viesse fazer o que você fez. Moral da história, irmãos, a nossa cruz não é para ser cortada. O Senhor te dá vários e vários copos de água. Na aflição da vida, Ele te dá. A salvação Ele já ganhou para você. A salvação o Senhor já te deu. É tua. Mas há uma trilha, há uma caminhada para nós trilharmos até chegarmos no paraíso. E o Senhor te dá vários copos de água. Mas Satanás também te dá vários serrotes. O que você vai escolher? Você vai cortar a sua cruz? Ou você vai tomar água e continuar com ela? Aleluia! Essa água é o Espírito Santo, irmãos. Essa água é para renovar as suas forças. Essa água é para que você volte ao primeiro amor nesta manhã. É você que o Senhor está chamando. Volte ao primeiro amor. Não deixe esse amor morrer no teu coração. Porque o amor se chama Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Ele é o único amor. A gente ama o marido, ama os filhos, ama os netos. Mas o verdadeiro amor, irmãos, é Jesus. Ele é o verdadeiro amor. E quando você deixa esfriar no teu coração, você está deixando esse amor esfriar. Você está dizendo para ele, não vale a pena te amar. Porque as lutas são tantas. E eu prefiro parar. Eu prefiro ficar aqui esperando a salvação. Mas o Senhor não te chamou para apenas esperar. Ele te chamou para ser um vitorioso. Ele te chamou para trazer homens e mulheres para a presença do Senhor. Ele te deu talento, seja pregar, seja cantar, seja tocar, seja o evangelista na presença do Senhor. Ele não quer um crente pela metade. Ele não quer você pela metade. O Senhor te quer inteiro. O Senhor te quer inteiro. E Ele fala, arrependa-te. Volte aonde você caiu. Lembre-se agora, qual foi o momento que trouxe essa tristeza ao teu coração. E fala, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu quero voltar ao primeiro amor. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos fazer uma breve oração. Mas nessa breve oração, irmãos, leva essa palavra para a tua casa. Não deixe esse amor esfriar. Não deixe Jesus em segundo plano. Coloca Ele em primeiro lugar na tua vida. Amém?
Tem um hino que nós cantávamos muito, o pastor Giniádio, o cara.